A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto online do Ministério Assembleia de Deus Redenção. E hoje, especialmente aqui, com a nossa Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica que desde que iniciamos o ministério em 2000, sempre ocorreu, nunca falhamos em estar ministrando a Escola Bíblica Dominical, porque na Escola Bíblica Dominical temos muito que aprender. São 13 lições a cada trimestre, são 4 trimestres. Nesses 4 trimestres são 13 lições bíblicas diferentes, com assuntos diferentes, edificantes, importantes para o nosso conhecimento e o nosso crescimento espiritual. E hoje nós estamos aqui já na lição 12. A lição 12 que tem por título A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. E no próximo domingo, teremos a lição 13, que é a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Lição 13, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Essa será a última aula desse ano de 2021. E no próximo trimestre, já iniciando em janeiro, então, primeiro trimestre de 2022, teremos o tema A Supremacia das Escrituras, a inspiração inerrante e infalível da Palavra de Deus. Vamos aprender tudo sobre as Escrituras, muita coisa, um assunto extremamente importante para todo cristão estar aprendendo, ok? E vamos estar pegando desde o começo, viu, irmão? É um curso de teologia, 13 aulas, viu? Teológicas, com ensinamentos profundos da Palavra do Senhor, como tem sido esse ensinamento do livro de Atos. Quem começou desde o início da primeira aula já pode ter um conhecimento mais profundo aí, adquirir conhecimento, buscar a sabedoria, é algo que a Bíblia recomenda para nós, E todo cristão que busca a sabedoria, busca o conhecimento, ele dificilmente será enganado por falsos doutrinadores, ensinadores, porque ele conhece já a verdade e vai saber quem está enganando e quem está falando a verdade, Como os crentes bereenses, eles ouviam a palavra do Senhor e depois, quando chegavam em casa, eles iam conferir nas escrituras, que ainda eram papiros, os fragmentos que tinham, eles iam conferir para ver se estava realmente de acordo com a palavra do Senhor. Então, o crente que tem esse conhecimento, ele não será mais enganado por falsos doutrinadores. E Paulo falava muito sobre isso aí, da pessoa, dos cristãos adquirirem o conhecimento, e ele passou muito conhecimento e sempre alertou contra os falsos ensinadores que tinham já naquele tempo e hoje tem muito mais do que naquele tempo, Sejam todos bem-vindos. Todos os nossos queridos irmãos e irmãs estejam aí curtindo, compartilhando, Porque vai enviar para os teus contatos, Os teus contatos geralmente não são os meus contatos. Então, quando você compartilha e já manda um recado, olha, está uma live aberta do Ministério Redenção com o pastor Adilson, e ele está ministrando a aula da Escola Dominical. Acesse lá, entre nessa live para você também participar da aula da Escola Dominical.
Fazendo isso, você estará ajudando, né, outras pessoas, levando a palavra do Senhor para outras pessoas e agradando a Deus, porque é um mandamento do Senhor, ir de pregar o Evangelho. Tem várias formas de ir e pregar o Evangelho, e essa é uma das formas mais eficientes agora, atualmente, que é pelas redes sociais, porque você alcança as pessoas dentro de casa, né? Você não precisa bater na porta de casa, você já entra dentro de casa com a palavra do Senhor, com a doutrina que muitas vezes as pessoas rejeitam, né? Você vai bater numa casa, ninguém te atende, mas quando a pessoa recebe dentro de casa e depois começa a ouvir a palavra, ela começa a entender, começa a gostar e pode aí ter uma transformação de vida. Então você aí faz parte desse exército militante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o tema aqui está na lição 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Vamos fazer a leitura, né? A leitura do texto áureo, né? O texto áureo que diz assim, está em 2 Coríntios 4:11. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Em Atos 21:7 ao 15, diz assim a palavra. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhos donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Amém. Aí está a leitura que nós vamos estar aqui discorrendo, né? E já no texto áureo, Paulo fala, assim como nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Paulo, ele vivia em extremo perigo, porque ele foi o apóstolo que mais levou o Evangelho para o mundo da época. Foi o que mais entregou a mensagem do Evangelho, que mais vidas se converteram através dessas mensagens. E isso o tornava um ferrenho inimigo de Satanás. Satanás tinha ódio de Paulo e usava de todos os meios para tentar parar a sua caminhada. Ele usou principalmente os judeus que não tinham se convertido a Cristo, os judeus que ainda permaneciam na lei
de Moisés, que já tinha se tornado obsoleta, no sentido de leis cerimoniais. Não estou falando aqui dos mandamentos, estou falando de leis cerimoniais que já tinham se tornado obsoletas, mas eles permaneciam naquilo, e mesmo porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias enviado. Então acreditavam que Paulo estava pregando uma falsa doutrina e enganando as pessoas. Na realidade, o que Paulo estava pregando era a verdadeira verdade, a verdade que Jesus deixou para ser pregada. Então ele corria perigos de morte, quase sempre, de várias maneiras. Perigos de naufrágios, perigo de pessoas que queriam matá-lo, que juraram matá-lo, perigo de fome, de nudez, de tudo ele passou, de prisões. Mas Paulo, ele não se intimidava, porque ele tinha a direção do Espírito Santo na vida dele, e ele não retrocedia em nada. E ele diz: entregues à morte por amor de Jesus. Como diz, todo dia somos levados como ovelhas ao matadouro, ao abatedouro, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então, tudo que ele fazia tinha a manifestação do poder do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus disse que estaria com eles todos os dias da consumação do século. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também, mas fazendo sempre, estando sempre na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos guia em tudo, né? Então, como tema aqui, diante da morte, coragem diante da morte. Quando falamos de morte, né, é lógico que ninguém tem o desejo de morrer, ninguém está querendo morrer. Eu quero morrer. Não. Paulo não manifestava isso, né? Ele tinha coragem para enfrentar a morte. E a morte, todos sabem que quando ela chega, a vida se esvai, a vida corpórea se esvai, mas a vida espiritual ela continua. Então, quando chega a morte, a pessoa sai da superfície desse planeta. Ele sai aqui dessa atmosfera terrestre. Os que estão salvos, imediatamente, já vão ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E os que estão perdidos, imediatamente, vão ter um encontro com todos aqueles que estão perdidos, gritando, uivando, berrando, se auto-atormentando lá no lugar de tormento. Imediatamente já vão se encontrar nesse lugar. Ou vai para o paraíso, ou vai para o tormento. Essa é a questão, essa é a verdade, isso é o que a palavra de Deus nos diz, nos alerta, nos adverte. Aquele que não acredita, um dia vai se deparar com essa situação e vai se auto-atormentar por não ter acreditado. Sabe o que é o sofrimento maior? Se auto-atormentar por não ter acreditado na mensagem do Evangelho, por não ter se arrependido. Mas aí é tarde demais, não tem mais jeito, porque dali não sai mais. E dali não sai mais, desse lugar, ainda vai para um lugar pior, porque ainda não ocorreu o julgamento, que vai acontecer depois, no final do reino milenar, no trono branco. Aí é que vai ter a sentença final, que ainda é pior do que o lugar onde estão sendo já atormentados. Só para ver a situação. Então, sabemos que o homem e mulher, todos são imortais. O que é mortal é o corpo,
O corpo é corruptível, ele vai, ele morre, se destrói, todo mundo chora ali diante daquele corpo morto, né? Mas já está mas não está, muitas vezes não se lembra, né? Naquele momento, está ligado ali naquele corpo morto que já não vale mais nada. Tá? O bicho vai comer, ou vai ser queimado, cremado, ou jogado no mar. Ali não adianta, fica a tristeza, mas o que importa é o espírito. Para onde foi o espírito? Isso é que importa. Para onde foi? Só tem dois lugares, céu ou inferno. Então, Paulo ele não tinha medo da morte. E nenhum cristão deve ter medo da morte. Ele não deve desejar a morte, mas ter medo da morte, não. E quem não tem Cristo, ele tem o pavor da morte. Tanto que quando morre alguém que não é salvo, a sua expressão é de horror. Antigamente não se faziam aquelas maquiagens no defunto, né? E a gente lembra, né, que já vimos pessoas mortas antigamente que ficavam com uma expressão de horror. Não era a expressão de serenidade. Hoje não, qualquer um agora já faz aquela maquiagem lá para que a pessoa parece que está com uma expressão boa, mas na realidade, se foi para o inferno, já está no sofrimento imediato. Não tem espera não, já vai direto para o sofrimento imediato. E Paulo ele não tinha medo da morte, como cristão não deve ter medo da morte, porque nós não queremos morrer. Mas se a morte vem, não vamos ter o pavor da morte. O pavor é porque a pessoa sabe que não é salva. E não vem esse pavor naquele que realmente é salvo. Ele sabe e vai, nesse momento, quando não é uma morte súbita, que morre, bate imediatamente, morre ou por um tiro, ou um acidente que matou imediatamente, não tem tempo nem de pensar de nada, mas é salvo, já tá no lugar de descanso, onde nunca mais vai ter dor, nunca mais vai ter sofrimento algum. E Paulo, ele tinha esse pensamento, mesmo porque Paulo, antes dessa passagem aqui, quando ele foi apedrejado lá em Listra e Derbe, né, e ficou como morto, jogado numa vala, Deus deu a ele um arrebatamento de espírito. E quando ele diz, conheço um homem que não sei, mas ele foi até o terceiro céu. E lá ele viu coisas nefastas, que ele não podia contar. E quem foi arrebatado? Ele mesmo. Ele não se exaltava. Paulo era humilde demais. Ele poderia dizer, eu fui lá até o terceiro céu e vi um monte de coisa. Não, ele pôs como se não fosse ele, mas era ele. E ele muitas vezes, olha, eu preferiria ir para aquele lugar, preferia até morrer, mas ele não desejava morrer, porque ele dizia, eu tenho muita coisa para fazer antes de ir para esse lugar. Então ele não tinha medo, mas sabia para onde ia. E todos nós cristãos devemos ter medo da morte, porque sabemos para onde vamos. É só se conservar na obediência à palavra do Senhor, obediência à voz do Espírito Santo e fazendo nossos deveres como servos do Senhor. E o servo tem que servir ao Senhor e não servir-se a si mesmo. Então, nessa condição, dentro dessa aula, para iniciar essa introdução, a nossa luta já começa na nossa conversão. Que a partir da conversão nós nos desligamos do diabo. Nós nos desligamos do mundo, da carne e do diabo.
Então, a partir daí, nós nos tornamos inimigos do diabo, porque antes éramos amigos do diabo, né? Porque todo aquele que não quer Cristo, ele é amigo do diabo. Ele pode dizer que não, mas é, porque está por conta do diabo. Mas quando você se nega, Satanás, não quero mais, o mundo se está negando, Satanás, não quero mais. Então você se torna um eleito de Deus. E se torna também igreja, aí entra como igreja, corpo do Senhor. Igreja, corpo do Senhor tem que ser uma igreja militante, militante que está militando. Porque aquele que milita, ele tem que militar legitimamente, não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Então você não pode ter uma fé dividida. Então nós passamos a ter uma luta, não contra mais a carne, mas contra as entidades malignas desse mundo tenebroso, porque Satanás vai investir pesado para nos tirar, para nos derrubar, para nos fazer cair. Ele vai fazer de tudo para isso. E principalmente para aqueles que estão militando legitimamente. Ele vai pegar pesado. Então todo cristão, ele deve ser um militante. Porque aquele que não milita, eu sou cristão, mas aquele cristão, né, meia boca, né, que não faz nada, só vai na igreja por formalidade. Esse aí está fazendo o que o diabo gosta, não o que o Deus gosta. Ele está fazendo o que o diabo gosta. Então o diabo não vai incomodá-lo. Por que não vai incomodá-lo? Porque está bom do jeito que ele está. O diabo está gostando do seu procedimento. Fica assim mesmo, eu não vou te incomodar. Mas aquele que começa nessa guerra como militante, então vai bater de frente com o inimigo. Mas só que o Senhor nos deu poder para bater de frente com ele. Nós somos vasos do Senhor, como Paulo foi colocado como um vaso escolhido do Senhor. E encheu ele de poder. Paulo se esvaziou e foi cheio do poder de Deus, com dons espirituais, com unção para fazer milagres e maravilhas, e porque ele era um vaso escolhido, como nós somos, e temos que ser vasos também escolhidos mas como vasos escolhidos temos que estar limpos do pecado, em vida de santificação, em vida de compromisso e disponíveis para servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é vida fácil. Eu que o digo, a pastora que o diga, e muitos irmãos aí que o digam, não é vida fácil. Porque quem faz a obra é um alvo visado do inimigo. E ele usa meios, vários meios, usa pessoas, usa pecadores, usa ímpios, usa crentes para tentar contra nós. Porque Satanás é o que tenta. Aí não é prova, é tentação. Para você te entristecer, para desmontar a tua estrutura espiritual, para te fazer cair. Satanás usa de todos os meios. Usa de calúnia, de mentira, de várias situações. Agora, Deus permite que essas coisas aconteçam. Aí passa a ser tribulações, porque você não está cedendo às tentações. Então Deus investe em você, permitindo que isso continue, e aí passa a se chamar tribulações. Mas Deus permite isso para quê? Para você crescer na fé, para você crescer espiritualmente. Porque Deus faz dos fracos gigantes espirituais.
E você tem que ser um gigante espiritual. Porque aquele que persevera, aquele que vai em frente, aquele que realmente faz diferença, ele passa a ser um gigante espiritual. Deus permite as provas até onde a gente pode suportar. Mas tudo tem um limite. E dentro do limite, Deus dará também o escape. E aí você, quando Ele dá o escape, você chegou no teu limite, mas superou tudo, o nome do Senhor foi glorificado na tua vida. O nome do Senhor foi glorificado na tua vida e você teve uma resistência maior agora para suportar outras que vêm pela frente, porque não pensa que passou por uma, acabou, não, vai ter mais, ou até piores, mas você já tem uma estrutura para poder vencer todas essas situações adversas que vêm contra a tua vida. A igreja não faz ideia, a igreja não faz ideia do que um pastor passa. Pastor de verdade, pastor que milita legitimamente, pastor que vive e prega a palavra verdadeira, o pastor que é um doutrinador, que não prega mentira, que não prega coisas dele mesmo. Você não sabe, não faz ideia do que um pastor passa. Ele carrega um peso muito grande, porque a igreja está debaixo da unção desse pastor. Pastor consagrado, pastor que tem chamada de Cristo, não é qualquer um não. Então ele carrega um peso muito grande, carrega uma responsabilidade muito grande, ter que estar preparando a palavra, preparando o alimento, preparando a doutrina, e sofre adversidades de várias formas, mas está resistindo, porque Cristo nos dá essa resistência e vamos passando por tudo, sem nos deixar abater e sem que venha o desânimo na nossa vida. Estamos passando por tudo, mas o ânimo está presente, para que o desânimo não venha acontecer em nossas vidas. No primeiro tópico aqui, Paulo não tinha medo de morrer pelo nome de Cristo. Tá? Paulo não tinha medo de morrer pelo nome de Cristo. Ele veio de uma viagem missionária, foi concluída a navegação, passou por vários lugares e ficava com eles um dia, 2 dias. E aqui no texto diz que ele, chegando a Cesareia, ele foi lá na casa de Filipe. Vocês sabem quem era Filipe? Filipe foi um dos 7 diáconos que os apóstolos consagraram, né, para que eles pudessem fazer o trabalho de assistência, né, com os órfãos, com as viúvas, com o povo em si, e eles pudessem, os apóstolos, perseverar na doutrina, porque a doutrina é a essência, a doutrina é que fortalece, a doutrina é que edifica a igreja. Então Felipe agora já era evangelista, não era mais diácono, ele passou para evangelista. Como evangelista, vocês sabem que ele foi aquele que pregou lá em Samaria, né? Fez muitos, era dotado de dons espirituais, fez muitos milagres, e depois ele foi também lá levado, transladado, ele foi transladado pelo Espírito, ele não foi andando, caminhando de cavalo, não, ele foi transladado pelo Espírito até na estrada de Gaza, e ali ele pôde esclarecer aquele etíope, né? Aquele etíope que estava lendo uma parte da Escritura e não entendia. Então ele pregou, e aquele eunuco foi ali batizado
já com entendimento, batizado nas águas, porque ele seria também ele estaria evangelizando lá para o lugar onde ia, lá para a Etiópia. Então, para ver esse trabalho. E dali o Senhor já o tira, transladando, ele traz de volta, 28 quilômetros, ele é transladado já para voltar a fazer o trabalho. E ele tinha já mostrando 3 filhas, né, que eram profetas, profetizavam. Então toda a família ali se deu a servir ao Senhor. E Paulo ficou na casa dele por alguns dias, porque Paulo, ele sabia o que o aguardava em Jerusalém. Ele já sabia o que o aguardava em Jerusalém. E não era boa coisa. Perigos o aguardavam. E nesse período que ele ficou em comunhão na casa de Filipe, junto com seus cooperadores, certamente ficaram ali adorando a Deus, pregando sobre a palavra do Senhor, instruindo os seus cooperadores. Paulo tinha todo esse cuidado, porque ele não tinha a mínima certeza, ou já tinha quase certeza, que ele nunca mais voltaria para ali. Então, através da profecia do profeta Ágabo, ele já sabia o que o aguardava em Jerusalém. E quem é que ia ser contra Paulo em Jerusalém? Eram os romanos? Não, os romanos não ligavam, não estavam nem aí. Eram os judeus, da qual ele fazia parte ali como auxiliar ali do Sinédrio. Ele não pertencia ao Sinédrio, mas ele trabalhava para o Sinédrio, trabalhava para os sacerdotes. E por ele ter mudado a sua fé, voltado a sua fé para Cristo, tornou-se ali inimigo. Então queriam matá-lo, porque Paulo, evangelizando muita gente que se tornou cristão, deixou de ir ao templo. E o templo era o lugar de comércio, ali tinha virado lugar de comércio. Então eles começaram a ter prejuízo, com muita falta, né, daqueles migrantes que iam para lá levar oferta, dízimo para Jerusalém, e isso deixou-os furiosos. Então qual era o meio para eles? Tentar matar Paulo, né? Mas Paulo, ele não retrocedia naquilo que tinha a direção do Espírito Santo. Então, quem tem a direção do Espírito Santo não se intimida e nem pode se intimidar. Ele passou por vários lugares, Paulo, mas propositalmente como uma espécie de despedida dos irmãos. Tanto para trazer já mensagem de incentivo, de alerta, era uma espécie de despedida para Paulo. Então ficou ali com esses irmãos na casa de Filipe. Tinham profecias ali das filhas de Filipe, certamente profetizaram muitas coisas ali, encorajando os irmãos. Tiveram tempo de oração, tempo de comunhão e tempo de se revestir para o que viria, o que esperava em Jerusalém. Mas Paulo seguia a sua jornada. Ele não se intimidava, como nenhum crente pode estar se intimidando. É só quem tem coragem que segue realmente a voz do Espírito Santo. Missão não é para quem é frouxo, crente frouxo, que qualquer coisinha já quer largar as coisas, qualquer coisinha já quer mudar, quer mudar de igreja. Só muda de igreja se lá não tiver doutrina. Se não tiver sã doutrina, tem que mudar mesmo. Mas se tem sã doutrina, o pastor é sério, tem que ficar lá. E não pode ser frouxo, porque no dia da angústia, se fores frouxo, a tua força, se mostrares frouxo, a tua força vai ser pequena. Então tem que ter coragem, e a nossa coragem deve falar mais alto. Não importa as adversidades, para que você tenha êxito na tua missão,
agrade ao Senhor, produza para o reino de Deus e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Segundo tópico, Paulo seguia mesmo sabendo os perigos à sua frente. Demorou-se muitos dias pela Judéia um profeta porônimo, Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo. Veja bem, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão na mão dos gentios. Aí está. A profecia é que isso ia acontecer. E Paulo não poderia voltar atrás, porque ele tinha que cumprir esta profecia, sabendo já o que o esperava, o que o aguardava. Mas os seus cooperadores, rogaram a ele que não subisse para Jerusalém. Mas, em dados momentos, tem crentes que o inimigo usa. Não foi assim com Pedro, que disse para Jesus: Senhor, não sobre para Jerusalém. Mas quem é que estava usando Pedro? O Satanás. E Jesus repreendeu Pedro e disse: passa para trás de mim, Satanás. Então o inimigo, muitas vezes, ele influencia, ele usa, lança pensamentos, e as pessoas querendo se mostrar ali compaixão, ficando com peninha. Não, Paulo não vai, mas ele tinha que ir. Se ele não vai, ele estaria desobedecendo a voz do Espírito Santo. Olha só. Quando tem uma direção, não pode deixar de ir na direção que o Espírito Santo está determinando. Porque senão entra em desobediência. O Espírito Santo manda falar, é para falar. Ele manda ir, é para ir. Ele manda ficar, é para ficar. Porque se desobedecer, vai perder, entra em desobediência e o inimigo ganha força. Então Paulo ouviu o que o Espírito Santo, através do profeta, falou, e ele tinha que realmente cumprir o que o profeta havia falado para ele, o alertado. Então importa mais obedecer a Deus do que aos homens. É obedecer a Deus. Deus é primazia. Obedecer a Deus. Ele recebeu o alerta do profeta do que viria, mas ele não temia morrer pela causa de Cristo. E nenhum cristão deve temer morrer pela causa de Cristo. Nós vivemos num país onde não há essa perseguição. Pode até ter algum tipo, mas não do jeito que era naquele tempo, e nem do jeito que é em determinados países, que missionários, muitos estão em prisão, muitos foram decapitados, aí missionários dos nossos tempos. Quantos estão aí em prisão em países comunistas, aí, países que tem aí a pena de morte e tudo, e eles matam mesmo, como na China e outros lugares aí, por vários outros lugares, não vou citar aí países aí, vocês sabem, que prendem, maltratam, queimam, estrupam, queimam vivo, e estão sofrendo, mas eles não temem a morte, porque o que eles temem é não fazer a vontade do Senhor, que aí é pior do que a morte. Não fazer a vontade do Senhor, porque a omissão é pecado. Então Paulo dizia: viver em Cristo, viver e morrer em Cristo é lucro, porque ele sabia que a partir do momento que ele morresse,
ele nunca mais ia sofrer na vida dele, ele nunca mais ia ter perseguição, ele nunca mais alguém ia tocar nele, bater nele, prendê-lo, não, ele estaria totalmente com um corpo incorruptível e um corpo poderoso junto com o Senhor Jesus Cristo. Então, em nenhum momento ele temeu a morte, porque ele sabia, se ela viesse, ele iria imediatamente, como é com todos nós, para as regiões celestiais, na presença daquele que o escolheu para aquela missão como vaso escolhido. Paulo, cheio de coragem, procurava encorajar irmãos. E Paulo, ele diz: que fazeis vós, irmão? Chorando, magoando-me. Vocês estão me magoando fazendo isso aí. Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podia convencer, nos aquietamos, dizendo: faça a vontade do Senhor. Depois daquele dia, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Então Paulo era dotado de uma fé confiante. Fé essa que todo cristão deve ter. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então quem anda rejeitando a palavra do Senhor aí, né? Muita gente aí vai começar uma pregação, não quero ouvir, está rejeitando. Você está dizendo para Deus: não quero te ouvir, Deus. Sabe? A palavra, você vem, está sendo pregada, está vendo que está sendo pregada, é a palavra. Vou ver outra coisa. Você está dizendo para Deus: eu não quero te ouvir, Deus. Cuidado com isso. Quem não tem testemunha, a sua fé vive na incredulidade. E isso é algo vergonhoso para aquele que se diz cristão. É algo vergonhoso. Paulo, ele não tinha vergonha do que ele sofria, não tinha vergonha das prisões, dos açoites, do naufrágio, e não tinha vergonha de pregar o Evangelho de Cristo. E ele diz: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E que você possa ter esse pensamento: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Paulo sabia do seu sofrimento. Como Cristo, o Senhor, também sofreu. Ele diz: eu sou e procuro ser um imitador de Cristo. Se o meu Senhor sofreu tudo isso por mim, o sofrimento que eu vou ter dentro da minha caminhada não se compararão ao sofrimento que o meu Senhor teve. E o Senhor deu condições para todos os seus seguidores. Diz que estaria com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu o diabo e nos deu condições para vencer. E em Cristo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta é a aula de hoje. Que Deus possa falar mais profundamente, que tenham entendido. Que Deus os abençoe. E hoje, lembrando que nós temos aqui a Santa Ceia do Senhor. Que nós estamos na Santa Ceia do Senhor. E às 19 horas, tá? Já deixei esse alerta na sexta-feira. Quem estiver com sintomas de gripe, com coriza, não está se sentindo bem, fica em casa, prepara o pão, o vinho, que você da mesma forma vai estar participando, porque estarei lá orando, consagrando o pão, o vinho, apresentando ao Senhor, e você vai participar em casa junto conosco. Então você não vai deixar de participar do Senhor, muito pelo contrário, você estará participando. Nós somos a igreja corpo do Senhor, não importa
a distância geográfica de cada um, estamos juntos, gente. Estamos juntos, vamos participar juntos dessa ceia. Então, quem não estiver se sentindo bem, não vá. E os que forem, já sabem, né? Máscara, tá? Todos de máscara, com distanciamento, tá? Para que tudo venha a correr bem e o nome do Senhor seja glorificado. Estou aqui preparando também um outro equipamento para que eu possa fazer transmissão ao vivo pelo YouTube, tá? Tudo isso custa recurso. A internet que eu pago é cara, é mais cara, porque é mais forte para não dar problema. E muitas coisas aqui a gente gasta, tem custo, tem os custos da igreja. Estamos dizendo, pai, só gasta, só paga o aluguelzinho. Não, não é isso, tem muito mais coisas, viu? Tem muito mais coisa, tem muita coisa que eu comprei que está ainda para ser recuperado, tá? Então, aquele que murmura disso, eu peço, não contribua mais, mas não murmura, tá? Não murmura, não precisa contribuir mais. Mas se você entende que a obra necessita de recursos, faça isso com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, tá? E tudo isso está sendo investido na obra, investido no meu trabalho que eu faço, que é um trabalho que vai para todo mundo. E quem não acredita, olha no meu site e vê lá o mapa onde o meu trabalho chega, e chega realmente em todo o mundo. Chega na China, na Índia, em Israel, chega nos Estados Unidos, todos os países da Europa, da América Central, aqui da América Latina, Canadá, Ásia, África, até China, tem tanta gente entrando. China que está proibido o evangelho, mas lá está entrando, né? Pela internet entra, viu, gente? Então, tudo isso tem custo, tem gasto, você está investindo na obra do Senhor, tá? E aquele que não tem esse desejo, fica quieto, simplesmente não faça isso, pronto, está tudo certo. Porque se ficar reclamando, Deus não vai se agradar. Então aquele que pode, contribua. Tem o Pix aí, quem não sabe mexer com o Pix, é fácil. Pede para alguém te ensinar, é pelo celular. Faz o cadastro no banco, é a coisa mais fácil que tem de você enviar a tua oferta voluntária. Eu não constranjo ninguém para ofertar. Eu faço voluntariedade. Eu quero fazer isso. Eu tenho desejo de fazer isso. Não é porque o pastor está pedindo, é porque eu quero fazer. É assim que Deus se agrada, tá? Que Deus abençoe. Então, hoje estaremos lá às 19 horas e todos que não puderem ir, que estejam em casa também, às 19 horas estarei ministrando também a ceia e a palavra do Senhor, e será já pelo meu celular, né, que abrange mais gente, e o celular também do Rafael, que é pela AD Redenção, e pelo meu celular. Que Deus abençoe, tenham uma ótima tarde, feliz com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.